Um outro ponto que eu acho legal aqui, uma outra pergunta, essa aqui foi da Kátia. Ela pergunta se o TDAH é hereditário. E toda vez quando alguém me pergunta, né, assim, a literatura mostra ali pra gente que tem uma alta taxa de hereditariedade, né, mais de 80%, mais que hipertensão. Então, a hereditariedade marcante no TDAH. E eu sempre lembro da história assim, não é uma história, são várias, assim, que se repetem. Especialmente quando vão ao atendimento a avó, o pai, a criança. E essa hereditariedade fica demonstrada dentro da própria consulta. Eu brinco assim, que a avó tem razão, né? A gente tem que escutar a avó. Porque às vezes o pai traz uma dúvida sobre o diagnóstico, traz uma dúvida sobre a apresentação clínica da criança e às vezes a avó vem e sinaliza, olha, você não lembra aquela vez? O tanto de trabalho que você me deu, o tanto que foi difícil, o tanto do comportamento que você apresentava ali que exigia muito de mim, quantas vezes você reprovou na escola, quantas vezes havia demanda no dia a dia para cuidar, você dava muito trabalho em casa, na rua, e aí assim, essa clínica fica muito presente. Então eu brinco muito que escutar a avó é bastante válido nesse atendimento, mostrando ali pra gente o quanto que essa história se repete de uma forma hereditária, herdável, né? Mas o importante a gente considerar nesse caso é a lógica, até para não ficar muito naquela ideia de que parece que virou tudo uma epidemia, né? Que Sim, diagnósticos também, e tal. Claro. Mas entender que os contextos mudando, né? Então, assim, talvez numa época que fazer ensino médio era considerado uma coisa até rara, nem todo mundo precisava de terminar o ensino médio. Hoje em dia, as pessoas têm que ter faculdade, né? Graduação e tal. Então, a exigência, né, acadêmica aumentou muito. Bem maior agora. E eu acho também que os ambientes, né, ficaram muito urbanos. Então, assim, a lógica até de morar em apartamentos pequenos e cheio de regras. Então, os meninos têm sofrido muito com essa lógica de ter uma sistema... Assim, quantas crianças, né, quando a gente era novo, fazia tanta atividade igual eles fazem hoje, de aula de inglês, aula de línguas, né, aula de dança e esporte de um tipo, esporte de outro. E tem aula às vezes de manhã, de tarde, de retorno de alguma coisa. Então, esse excesso de rotinas também exige que a mãe tenha uma sistematização maior da casa. Então, o menino, se ele atrasa um pouco para fazer uma coisa, isso já gera um caos na família. Então, o sintoma que antigamente, o menino morando, por exemplo, numa casa, né, ou no sítio lá mesmo, numa área mais... Não ficava tão claro, né? Ficava tão evidente, porque podia ter, né, saía lá e correr, no brincar de bola. As brincadeiras eram brincadeiras muito mais, né, de gastar energia ali, de ter um comportamento mais agitado, né? Mesmo. Essa oportunidade era mais frequente do que hoje, né? Sem dúvida. E o curioso, assim, quando tem essa dúvida do diagnóstico, principalmente quando o pai apresenta, né? Muitas vezes tem alguma frase que envolve, especialmente por não ter a possibilidade, né, lá atrás a possibilidade de atendimento, até pelas demandas que surgiram, por exemplo, né? Como você falou assim, às vezes não ficavam tão escancaradas pelas questões da época, das demandas da época também, mas ao mesmo tempo... né, de uma forma de, olhando para trás, se identificavam características que já se sustentavam ali com uma proposta diagnóstica, provavelmente. Repetição, dificuldade escolar. Mas aí, às vezes, os pais, as pessoas, às vezes, transmitem assim, nossa, mas igualzinho, tenho o mesmo comportamento dele. Era igualzinho, o que ele faz era igual eu fazia. E aí, às vezes, a pessoa apresenta, né? A avó apresenta ali, uma outra pessoa apresenta, nossa, mas o trabalho que você dava e as dificuldades que a gente precisava, assim, né? Subverter ali para poder dar certo. E o quanto que também as pessoas passam por percalços para atingir esse sucesso. Porque às vezes ele fala, olha... sem dúvida. eu tenho um sucesso aqui na engenharia ou no direito, dependendo da área de atuação. E o quanto que ele coloca que... né, gera dúvida ou crítica sobre a proposta diagnóstica de uma criança, encaixando as características como mais naturais do dia a dia e não necessariamente como uma necessidade de intervenção e cuidado, porque ele teve um sucesso profissional. Mas isso é muito comum, né? Eles compararem, né? E no detalhe, quando às vezes destrincha essa informação, houve um grande desgaste daquela pessoa para chegar a esse sucesso, né? Isso é comum, né? O pai acha, não, mas eu dei super certo na vida, tô aqui, empresário e tal. E tá ele xingando o menino lá, brigando que o menino não para quieto na cadeira, sem paciência nenhuma com aquilo. Então, ou seja, ele não entendeu. 3 casamentos, quase 4 casamentos, uma história... completamente de impulsividade, exato. Ou mesmo ele, para superar um pouco daquele desafio, ele também transformou numa personalidade, às vezes, muito mais ríspida, muito mais difícil. Ele tem muito menos paciência com os filhos. Se ele tivesse tratado, que ele estaria tolerando, né? Ele teria uma possibilidade de tolerância maior a outras características. Então, uma
perspectiva importante, né? Ou seja, não foi de graça que ele teve esse componente, né? Então, assim, pensar como que isso aconteceu para ele e outra, lembrar de novo no cenário. Pode ser que na época dele, a demanda por emprego especializado era diferente. Hoje em dia tem muito mais gente no mundo, né? Eu até brinco que a população aumentou. Esses dias um jovem, eu tava lá falando, o mundo já tem 7 bilhões, ele não, são 8. Aí eu virei... Então surgiu um bilhão a mais Não, aí, aí na hora que eu fui olhar no Google, realmente ele já estava mais atualizado. Por isso que é bom conviver com as altas habilidades lá, um jovem super inteligente que já estava me atualizando ali. Então, assim, passou muito rápido, né? E esse volume de pessoas também aumentou a exigência. E quanto mais alta de mercado, a exigência, mais a gente também tem essa coisa do diagnóstico ser mais, né, difícil mesmo. Então, eu concordo com você. Realmente, tem a hereditariedade clássica e pensar de que forma que ela vai ocorrer. Né? E não só assim, a gente brinca assim nessa observação de consultório, mas a literatura mostra pra gente de uma forma muito clara, né, o quanto que existem genes relacionados ao TDAH, e aí essa hereditariedade bem marcada, então, né, uma percentil bastante alto. Então, é hereditário sim, viu, Cláudia?